essa noite, Pai, aquilo que eles precisam dessa noite, Pai. Mas eu sei, Pai amado, que Tu tens, meu Deus, para abençoar, meu Deus, a cada vida aqui presente e a cada lar representado, Pai. E por isso, Pai, no santo e precioso nome de Jesus, Pai, nós estamos clamando a Ti nessa noite, Pai amado, que, Senhor, todas as barreiras, Pai, tudo aquilo, Pai, que possa haver como impedimento, Pai amado, venha cair por terra agora em nome de Jesus, Pai. E que venha, Senhor, resposta, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, sobre o Teu povo nessa noite, Pai amado. Visita, meu Deus, a cada vida aqui presente, Pai. Visita, meu Deus, nessa noite, Pai, a cada lar representado, Pai amado, derramando, Senhor, das Tuas ricas bênçãos, meu Deus, sobre cada um, Pai. Senhor, que o Senhor venha visitar, trazendo, Senhor, salvação a cada lar aqui representado, Pai amado. Em primeiro lugar, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja salvando, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, restaurando, Pai, as nossas vidas, os nossos lares, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor esteja visitando aqueles nossos familiares, Pai, que muitas vezes estão desviados da Tua palavra, Pai amado. Senhor, um dia eles conheceram, Senhor, o Teu amor, conheceram, meu Deus, a Tua graça, Senhor, favor imerecido, Pai. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou, Pai. E muitas vezes, Pai, por olharem para a direita e para a esquerda, Pai, se desviaram dos Teus caminhos, Pai amado. Oh, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, trabalhando e tocando nesses corações, Pai. E eles possam retornar, meu Deus, a Te servir, Pai. Voltar à Tua casa, Senhor, para Te adorar, Senhor, assim como hoje nós viemos fazer, Pai. Também, Pai amado, se existe, Pai, em nosso meio pessoas enfermas, Pai, que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, visitando, Pai amado. A Tua palavra diz, Pai, que Ele levou sobre si, Senhor, todas as nossas enfermidades, Pai. Nessa noite, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, visitando, Senhor, a cada vida, a cada um do Senhor que se encontra enfermo aqui, Pai. Visita, Senhor, nessa noite, Pai, da planta dos pés, meu Deus, a cabeça, Senhor. Visita, Senhor, os órgãos, Pai. Visite, Senhor, a corrente sanguínea, os ossos, Pai amado, para curar, Senhor, para libertar, Pai amado. Visita, Senhor, a alma também daquele que se encontra, Senhor, abatido, Senhor, a sua alma, Pai amado. Vem, Senhor, fazer a Tua obra, Pai. Vem agir, Pai, vem operar, Pai. Vem manifestar o Teu poder, a Tua graça, Senhor. Vem trazer também, Senhor, provisão, Pai. Senhor, se existem, Senhor, alguém, Senhor, desempregado, Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar abrindo portas, Pai, do emprego, Pai amado. Se existem, Senhor, situações financeiras, Pai, adversas, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, também, Senhor, essas vidas, Pai, que economicamente, Senhor, eles possam, Senhor, obter resposta de Ti, meu Deus. Oh, Senhor, enfim, Pai, que o Senhor continue trabalhando sobre a Tua igreja, Senhor, com um único propósito, Pai, o Teu nome ser exaltado, o Teu nome ser engrandecido, Pai, e que possamos, Senhor, ouvir o testemunho, Pai, da Tua igreja, Pai, e dizendo que só o Senhor é Deus, Pai. Poderoso, Senhor, para mudar situações, Pai. Poderoso, Senhor, para salvar, Pai. Poderoso, Senhor, para curar, Senhor, e agir, Pai. Nós Te louvamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, e por tudo aquilo que há de fazer em nosso meio, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu dobro os meus joelhos em meio à tribulação. Ele escuta e atende o meu coração. A Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Diga pra Ele: sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o Teu poder. Se ainda quer pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas dos meus olhos mergulhar. É um sinal que Tu estás neste lugar. Eu estava ali no meu cantinho e Deus mandava cantar esse louvor para a tela. Porque, queridos, não importa o que você tem passado, não importa a circunstância, o que importa é que você sacode o pó da poeira e levante, porque o Todo-Poderoso vai te tirar dessa. Amém? Glória a Deus. Bote aí, bem mais que tudo. Amém? Playback. Glória a Deus. Vamos louvar para esse Deus tão maravilhoso,
para esse Deus tão grandioso, para esse Deus que nos tirou de onde nós estávamos e colocou-nos em lugar de destaque. Queridos, não importa a posição que você se encontra na cadeira, na igreja, o que importa é que o Senhor dos Exércitos te chamou. Ele te chamou para uma grande obra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes que o irmão coloque ali o louvor, eu quero pedir para os irmãos que orem pela minha vida, porque eu estarei regressando a Paraíba, eu vou fazer uma viagem. Deus me deu uma grande vitória, porque aos meus olhos era impossível, mas para o Senhor dos Exércitos nada, absolutamente nada é impossível. Ainda que o documento esteja assinado, mas a última palavra vem dele. Eu não sei qual a circunstância que você tem passado. Talvez para você se tornou difícil, mas o Todo-Poderoso vai te mostrar que para Ele nada é impossível. Assim como Ele fez comigo, amém? O papel estava assinado lá, que eu não tinha direito. Mas o Todo-Poderoso olhou para mim e disse: ei, essa daí você não toca, porque essa daí tem dono. Eita! Oh, coisa boa. Não é verdade, irmão? Coisa boa é saber que Deus é Deus da nossa vida. Coisa boa é que Ele pega assim, olha e nos levanta. Glória a Deus. Ei, quem te viu vai ver. Quem te viu vai ver. Não que a glória seja tua, mas a glória tem que ser para Ele. É para Ele, toda honra, toda glória é para Ele. Glória a Deus. E eu estou ali, vou resolver uns problemas. E eu creio que Deus vai me dar mais vitória ainda. Eu vou contar para a igreja, amém? Glória a Deus, já? Vamos louvar? Oh, glória. Foi para isso que Deus nos formou, para sermos adoradores dele. Oh, Deus! Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que ele fez. Bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas e tesouros, tudo vai ficar, querido. Só o amor que vai subir. Incomparável és. Quem sabe canta pra Ele. Solta a tua voz. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, obrigado foi, machucado-nos assim. Morreu. Será que você pode entender isso? Pensou em mim, me amou. Aleluia. Glória a Deus. Bem mais que as forças, todo o poder dele, poder e a natureza e tudo que ele fez. E qual é o
Ele. A Ele. Todos os aplausos é para Ele. É transferido para Ele. Porque nós não temos nada se o homem não tem. Amém? Agora vai ter também a oportunidade em nome de Jesus. Bem, graças a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Já ouvimos o Senhor falar conosco. Através do louvor, Ele falou comigo nesta noite. Deus é fiel. Aleluia. Ele sabe como estava o meu coração. Mas nesta noite, o Senhor, Ele já alegrou o meu coração. Trabalha sobre a face. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na presença do Senhor. Eu só sei como eu entrei aqui. Eu não sei como eu sei. Agora eu vou sair diferente. Glória a Deus. Sui reprova. Porque na presença do Senhor, até a tristeza ela solta de alegria. Glória a Deus. Estou me entregando. Lábrio fogo e açou. Rebiofácia, decanácia. No entre como no entre faço como reprova. No bliquito comove a sé. Grande é o Senhor. Lá eu comove a sé. Repia. Na minha cantará só reprova. Grande é o Senhor. Ele escolheu o povo, Hanaio sobre entrevasse, decanarácia para que adore ele. O entre na sua entrevasse. Nesta noite ele quer a minha e a tua adoração. Glória a Deus. Darabaraçui que ovassou reprova nascia. Porque ele é um Deus que entra onde eu e você não. Ele é de quem a sua entrevacia. Ele resolve as causas que ao entrevia sobre a. Muitas vezes aos nossos olhos é insolúveis. Mas ele é aquele que diz: não tem que você. Não tem, mas porque o Senhor, Ele é o entre. Só Ele tocou a sé. É aquele que diz: não temas, porque eu estou contigo. Sarabassui, reteve a sol. No entre aqui houve a sol. Na cântara sol, reprova sé. Porque Ele entrevacia. Ele é grande para te ajudar. Ele é poderoso para estar nesta entrevasse. Nesta peleja, canaçui. Narabaçu entrevaciar. Grande é o entrevaciar. Grande é o reprava subnevacé. É o mistério deste lugar. Quantos não entendem o reprova sobre a canacé? Alabra sobre a que me nascia. Mas o Senhor é aquele que diz: reprovação, derramar sobre a regra, sobre na minha fé, a minha igreja, a cama subnevaciar. Muitas reprovas sobre casto. Grande é o Senhor, rica na bacé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Palavra só, reprova subnevaciar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir o nosso irmão Elidante, né? Ele vai ministrar a palavra do Senhor. E nós vamos estar sensível, né? A ouvir a voz do Todo-Poderoso. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Quem tem ouvido, ouça. Abracé. Muitas vezes a gente só
absorvemos as coisas boas, mas quando o Senhor ele vem pelo caminho e começa, aleluia, a tirar, aleluia, os entulhos, os pedacinhos de pau, as pedrinhas do nosso caminho, aleluia, como ele sabe tirar, a gente não quer entender. Xedegue assou, porque as lutas muitas vezes é para mim, olhe, andar até que não viasse por um caminho aplanado. Araço, rebacé, meu Deus, que terreno, aleluia, quantas vezes queremos um caminho aplanado, queremos caminhar, mas o caminho está cheio de pedra, e é preciso limpar aquele caminho, e o Senhor, Ele quer limpar o meu e o teu caminho. Repasso e eu não sei como é a sua caminhada, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. Aleluia! E Ele quer a gente caminhando, alabraçou caminho firme, endireitando as nossas veredas, arrumando a nossa vida, porque, aleluia, o Senhor está voltando. Alabracé, provacé. Amém, mãe? Vem-se embora. Jesus, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração por ele? Amém. Vamos? Aleluia. Que ele seja canal de bênção. Senhor nosso Deus, Pai de toda a glória, aqui está o teu servo, Senhor, ele precisa da tua ajuda. Olha, Senhor, sem ti ele nada pode fazer. E tu sabe o que a tua igreja precisa. Olha, Senhor, que ele seja canal de bênção. Usa ele conforme a tua vontade. Que não seja ele a falar, mas a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa. Olha, capacita ela, Senhor, ele, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Meu Deus. Salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer ao Senhor pela vida ao qual o Senhor tem me guardado até o presente momento, e eu estou de pé diante da sua presença. Se não for a misericórdia dele, nós não conseguimos viver, não é verdade, irmão? É verdade. Quero agradecer também à pastora Miriam, o espaço que ela abriu para mim, para que eu possa estar ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer também a cada um dos irmãos que aqui vieram, que o Senhor realmente possa abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Então, irmãos, nós vamos ler a palavra de hoje, que o Senhor preparou para nós estarmos compartilhando junto. Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 13. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Então nós vamos dar início à leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore
era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, escondido. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração para ministrando essa palavra. O tema da nossa mensagem é o grande e triste mal causado pela desobediência. Nessa noite, irmãos, o meu objetivo, junto com os irmãos, foi causado pela desobediência e pelo pecado. Né? Com o estrago, o que aconteceu, por que nós realmente somos hoje, por que a nossa natureza hoje é como é. Esse é o meu objetivo de mostrar aos irmãos. O livro de Gênesis, ele foi escrito por Moisés. Os estudiosos, na maioria, 90%, né, comumente eles concordam que o livro foi escrito por Moisés. Em média, a data em média de 1400 a.C., né, o livro foi escrito. É importante, irmãos, também ressaltar aos irmãos que as Escrituras Sagradas, ela foi escrita realmente para quem crê, para quem acredita em Deus, para quem acredita num Deus criador, num Deus formador. Foi isso que as Escrituras foi escrita para essas pessoas. Em nenhum momento, né, se fala sobre o nascimento ou criação de Deus. Mas Deus, ele é um ser em si que ele é transcendente à eternidade. Ou seja, antes da existência que nós vemos que existe, ele já existia. Então ele não cabe, Deus ele não cabe no tempo e no espaço que nós conhecemos. Então é nisso que nós acreditamos e é nisso que nós cremos. Bendito é o Senhor. No capítulo 1, logo no início, aqui no capítulo 1, é apresentado esse Deus Criador, né? E está escrito aqui: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. No hebraico, a língua hebraica original ela é muito forte. O nosso português não consegue acompanhar a força que a língua original tem. Então no hebraico seria o quê? Bereshit bara Elohim. Quer dizer, no princípio de todas as coisas criou. Esse bará que eles falam é criar. O que é o criar? Criar, irmão, é criar algo sem ter existência. Por exemplo, não existe matéria-prima, mas houve algo, houve uma criação. Esse é o criar. E só Deus pode criar do nada. Amém? Só Deus pode criar do nada. Se nós quisermos querer fazer um violão, nós precisamos de madeira. Se nós quisermos fazer uma mesa, nós precisamos também de madeira. Mas Deus não. Ele traz a existência do que não existe. Deus não precisa de matéria-prima para trazer existência a coisas que Ele quer criar. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Então aqui é apresentado o Deus Criador. Em contraste também, irmãos, que nós vemos em contraste com o evolucionismo. Né? Porque muitos, né, os estudiosos, cientistas, eles falam de uma evolução, que o mundo foi criado de uma explosão e que de lá para cá as coisas foram se aperfeiçoando e a criação, em contraste com a criação de Deus, que Deus criou. Ou seja, as coisas que nós vemos
na verdade, elas não estão se aperfeiçoando, elas estão sendo destruídas. O tempo, irmão, acaba com tudo, não é verdade? Então as coisas estão sendo destruídas, elas não estão sendo aperfeiçoadas. Então está totalmente em contraste com a vontade de Deus e com a criação de Deus. É isso? No capítulo 2 também, irmãos, é apresentado um Deus amoroso, um Deus criador e um Deus amoroso. Então no capítulo 2, aqui no versos 7, 8 e 9, nós vemos o amor de Deus. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Consegue perceber? Deus preparou, Deus formou um lugar especial para colocar uma obra que Ele criou com as suas mãos. Ou seja, tudo que Ele fez, Ele falou com a palavra do seu poder e tudo foi criado. Mas quando chegou na hora do homem, Ele fez com as suas próprias mãos, com o seu próprio, glória ao nome do Senhor, com o seu próprio fôlego, Ele pegou na massa e fez o homem. E isso Ele fez com tanto amor que Ele preparou um local e o colocou para os guardar. Amém? Bendito é o nome santo do Senhor. Verso 15 e 16 e o 17, existe uma ordem. Por que existiu essa ordem, irmãos? Justamente para o homem ser guardado, a obra-prima do Senhor, para eles serem guardados. Então o que aconteceu? O 15, o 16 e 17. O Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Percebe, irmãos? Consegue ver o que Deus determinou, o que Deus ordenou? Agora é o seguinte, irmãos, por que tinham essa árvore da vida e essa árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Irmãos, porque Deus formou o homem, Ele fez o homem, mas Ele não fez um robô, Ele não fez um homem onde Ele pudesse dominar 100% aquilo do jeito que Ele quisesse. Vai para lá, o homem vai, vem para cá, o homem vem. Não, Ele colocou o homem também com o livre-arbítrio. Amém? O que é o livre-arbítrio, irmãos? O livre-arbítrio é o poder de escolha. É o poder, irmãos, que nós temos dentro de nós de escolhermos o que realmente nós queremos, qual caminho nós queremos seguir, né? Esse é o poder que Deus colocou no homem. Então, quando Deus formou um homem, de maneira nenhuma Ele formou como uma espécie de um robô. Ele formou o homem que o homem pudesse andar livremente conforme ele escolhesse os seus passos. Amém? Louvado seja Deus. O capítulo 3, irmãos, onde nós iniciamos a nossa leitura, Deus, Ele se apresenta como um Deus de justiça. Um Deus que não tolera, irmãos, desobediência e nem pecado. É isso que nós vemos aqui no capítulo 3, onde está do verso 14 ao verso 19. E no capítulo 3 também, irmãos, nós vemos aqui o relato da queda do homem. Nós vamos ver aqui o relato da desobediência, né? O que ocorreu. Nos dois primeiros capítulos, nós vemos aqui Deus criando, Deus organizando todas as coisas, né? E aqui também no capítulo 3, logo no início, nós vemos também o falar da serpente. A serpente, irmão, mais tarde, dentro do entendimento bíblico dos estudiosos, foi comparado como o diabo, porque está escrito lá em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás. É isso que está escrito, acho que é 9, no capítulo 9, logo no começo ali. Então, irmãos, o que nós podemos ver também? Enquanto Deus, Ele promove ordem, construção e vida, Satanás, ele promove caos, destruição e morte. É isso que ele promove. E aí, irmãos, nós podemos ver, bendito é o nome do Senhor, nós podemos ver aqui a nossa introdução do primeiro versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, observem aqui que
A serpente, ela usou um meio de distorção. Ela já iniciou a sua fala com um meio de distorção, um meio de engano, para confundir, para enganar. Irmãos, nós sabemos que é isso que o inimigo faz nas nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, ele quer entrar nas nossas vidas com um propósito, ou seja, com algo, e oferecendo algo que aparentemente ele é bonito, aparentemente é o caminho certo que você deve correr, que você deve percorrer, que você deve andar. Mas, irmãos, na verdade é uma distorção, é um caminho distorcido, né? Está em contraste com a vontade de Deus. E aí no verso 2 a gente pode ver aqui, respondeu a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, bendito ao Senhor. O que nós vemos aqui, né? Quais os frutos que podemos comer livremente e quais são os prejudiciais à saúde, né? O fruto que está no meio do jardim, existe uma ordem para não se comer, pois tem uma sentença de morte. Então, irmãos, nós podemos ver, o que nós podemos ver aqui? Bendito ao Senhor, que houve uma resposta de Eva. Né? Satanás, ele fez uma pergunta, ele fez uma distorção, né? A serpente fez uma distorção, e Eva, ela respondeu, né, a pergunta da serpente. Porém, irmãos, nós podemos ver que ela já estava com a cabeça confusa, quer dizer, como foi mesmo que Deus falou, como foi mesmo que Deus disse, e então ela respondeu dessa forma, né? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comereis nele e nem tocareis, para que não morrais. Irmãos, e como foi que Deus falou? Exatamente, Deus falou assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Eva acrescentou, tocareis, nele não tocareis, não come e nem, não se come e não se toca. Bendito é o nome santo do Senhor. Quer dizer, já houve um acréscimo à resposta ao falar de Deus. Irmãos, o que nós podemos perceber? Quando o Senhor ele dá uma ordem, irmãos, nós não podemos olhar para um lado, não podemos olhar para o outro. Nós temos que realmente focar naquilo que Deus tem falado para nós, naquilo que Deus tem nos mostrado, para que nós não possamos andar errantes. Irmãos, dependendo da decisão e da escolha, daquilo que nós fizermos, isso reflete muito em nossas vidas, irmãos. Nós sabemos disso, não é verdade? Então é isso, irmãos. Nós temos que ser sinceros no falar do Senhor, obedecer aquilo que Ele falou, porque tudo que Deus fala certamente é para o nosso bem, para que nós possamos ter vida, irmãos, porque tudo que Deus faz, Ele quer, aleluia, Ele quer que nós tenhamos vida eterna, vida em abundância, tudo isso que Deus faz. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Irmãos, nós podemos perceber que houve um engano aqui, né? A serpente, com sua astúcia, ela enganou a Eva e disse, não, certamente não é isso que vai acontecer. Se você comer desse fruto, se você realmente comer desse fruto, você não vai morrer. Você simplesmente vai abrir os seus olhos, você simplesmente vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, Deus ele lhes ocultou alguma coisa que você não possa saber. Então você precisa comer desse fruto, porque você vai receber um poder, você vai receber, bendito é o nome do Senhor, você vai receber algo que Deus privou você, que você não pudesse ver. Então é somente isso. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Simplesmente você vai ver, você vai ter uma visão como Deus. A sua visão panorâmica, ela vai mudar. Entendeu? Então o que acontece? Você tem uma visão limitada. A sua visão é pequena. Mas se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a sua visão será ampla. A sua visão será uma visão como Deus. Você vai poder ter as suas decisões, as suas escolhas. Você vai poder ver a vida de uma forma diferente. Bendito é o Senhor. Irmãos, vocês conseguem perceber
Bendito é o Senhor. Vocês conseguem perceber quão terrível é a gente ver demais, enxergar demais? Bendito é o Senhor. E o que aconteceu? A serpente, na primeira vez que a serpente falou com Eva não caiu, mas ficou confusa. Ela ficou totalmente confusa em questão o que responder, o que falar, né? E tem outro também, irmãos. Ela não tinha como falar, bendito é o nome do Senhor, ela não tinha como falar as palavras de Jesus, né? Lá em Mateus 4, né? Vai de Satanás, né? Ela não tinha como falar. E aí, irmãos, simplesmente ela respondeu aquilo da inocência dela. Aquela inocência, conforme aquela inocência que ela tinha na natureza dela, ela fez a resposta. Bendito é o nome do Senhor. E então a resposta da serpente, o que ela falou? Bom, da primeira vez eu não consegui enganar, eu não consegui levar, mas agora eu consigo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, existe coisas, irmãos, que não é para nós sabermos. Existe coisas que não é para nós enxergarmos. Deus, Ele dá um certo limite, irmãos, para que nós podemos andar na sua presença. Quando nós, aleluia, quando nós obedecemos ao Senhor e entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele abre um novo caminho, uma nova vida para que nós possamos seguir. E essa nova vida, irmãos, e esse novo caminho requer uma mudança de mente, requer uma mudança, irmãos, de atitude, requer uma mudança realmente de vida, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando nós cremos no Senhor, aleluia, o Senhor nos chama para o seu reino de glória, para habitar no meio da sua igreja, para habitar no meio do seu povo. Ele realmente, irmãos, tem um plano de mudar a nossa natureza. Aleluia. Esse velho homem que habita em nós, que mora dentro de nós, esse homem, ele tem que ser esquecido, ele tem que ser morto, ele tem que ser diminuído, ele tem que ser acabado, ele tem que ser eliminado, irmãos, da nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. E por que Deus colocou o homem e a mulher nesse local, nesse jardim? Justamente, irmãos, para isso, para guardar, para proteger. Bendito é o nome do Senhor. Para não deixar que o homem fosse realmente enganado. Mas por que o homem foi enganado? Porque deu ouvido à serpente, porque deu ouvido ao mal, deu ouvido ao inimigo, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Então, foi por isso que houve essa desobediência, ou seja, dando ouvido ao inimigo, houve a desobediência que gerou e que levou ao pecado. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. E esse pecado, irmãos, levou a um grande mal. O pecado, essa desobediência, causou um grande mal, não só à humanidade, não só aos seres humanos, mas, irmãos, causou um grande mal a toda a criação de Deus. O pecado, ele causou um mal a toda a criação de Deus, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, irmãos, o que aconteceu? Aquela promessa de uma visão ampla, de uma visão panorâmica ampla, né? Foi aquilo que seduziu e que atraiu, né? Aquela promessa de que Deus tinha privado eles de algo, de ver algo, de sentir, né? Foi aonde foi feita essa conclusão. Então a mulher, ouvindo aquelas palavras da serpente, viu que o fruto era bom, agradável, boa para dar entendimento, tomou e comeu e deu também ao seu marido. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, isso daqui foi o quê? Foi a desobediência consumada. Isso aqui foi o pecado consumado. Porque Deus tinha dado uma ordem: de todos os frutos vocês podem comer, mas uma árvore só, o fruto dessa árvore vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, e nós podemos ver que Deus, ele fez o homem para viver eternamente com ele. Deus não fez o homem para morrer.
Deus não fez a sua criação, Ele não fez uma criação já pensando em destruir, já pensando em acabar, já pensando em morte. Não, irmãos. Ele fez a sua criação, aleluia, para que tivesse vida, e vida eterna, e vida abundante. Foi isso a criação de Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Mas, irmãos, houve uma interrupção. Houve uma interrupção quando, aleluia, quando a mulher ela deu ouvidos à serpente e ela comeu do fruto proibido, do fruto que não poderia ser comido, ou seja, ela desobedeceu a ordem do Senhor e ela deu também ao seu marido. Isso causou, irmãos, um grande mal, isso causou, aleluia, um grande colapso em todo o planeta, em toda a criação. Bendito seja Deus. Então, irmãos, o que aconteceu? No versículo 7 nós vemos: então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueiras e cobriram-se. Bendito é o nome do Senhor. Então, após a desobediência, a primeira coisa, qual foi a primeira coisa que foi percebido? Que estavam nus. Então, irmãos, isso significa que antes de comer o fruto que era proibido, eles não se envergonhavam. Isso significa que eles não se envergonhavam, aleluia, e que eles andavam livremente pelo jardim e não existia vergonha. Nessa época, antes da queda, antes desse pecado, antes dessa transgressão, irmãos, não existia malícia, não existia iniquidade, não existia mal contra o próximo. Irmãos, eram perfeitamente perfeitos na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E é isso, irmãos, aleluia, e é isso que Deus quer. Ele quer continuar na sua criação, essa perfeição, aleluia, essa vida eterna. Ele quer continuar nos seus filhos. Mas, irmãos, aqui nós podemos perceber que houve uma interrupção da vida, houve, né, um interrompimento da vida. Então, quando eles desobedeceram ao Senhor, eles abriram os seus olhos e aí eles descobriram que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueiras e se cobriram. Irmãos, quando nós sentimos vergonha de alguma coisa que nós fazemos de errado, qual que é a primeira coisa que nós queremos fazer? Verdadeiramente nós queremos nos esconder, nós queremos procurar consertar de alguma forma um erro, nós queremos de alguma forma tentar, se a gente pudesse, a gente apagava aquele episódio, né, aquele mal que a gente causou, se a gente pudesse, a gente apagava ele da nossa vida e continuava tudo da mesma forma. Não é isso, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, quando eles juntaram folhas de figueiras para se cobrir, irmãos, essa folha de figueiras aqui representa, irmãos, a autojustificação humana. Essa folha de figueira. Por quê? Porque a folha de figueira, essa roupa de folha de figueira, nós podemos ver que é algo que logo ela vai se acabar. Essa roupa de figueira, de folha de figueira, logo iria se destruir, logo iria se acabar no seu corpo, não é verdade? Isso significa que o Senhor não aceita a nossa autojustificação. Bendito o nome do Senhor. O Senhor não aceita nós se justificarmos por nós mesmos. Existe alguém que precisa nos justificar diante de Deus. Bendito o nome do Senhor. Então o Senhor não aceitou essa folha de figueira como vestimenta. E nós podemos perceber aqui também. Então, ouvindo a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Bendito é o nome do Senhor. É isso que acontece quando nós desobedecemos a Deus e Deus nos procura para algum propósito, para alguma coisa que Ele queira fazer na nossa vida, e nós olhamos para nós mesmos e nós falamos o quê? Eu não tenho condição, eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Isso aí eu não consigo fazer. Ou seja, nós nos escondemos atrás de folhas de figueiras e nós nos escondemos também atrás, aleluia, das árvores, né? Ou seja, nós queremos nos esconder da presença de Deus. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Esse pecado, ele causou um grande mal nas nossas vidas. Ou seja, esse pecado que entrou em Adão e Eva, os primeiros homens, como nós somos descendência deles, ou seja, toda a raça humana veio de lá até os dias de hoje. Ou seja, o pecado que entrou neles, a desobediência, a transgressão que entrou neles,
caiu sobre nós até os dias de hoje. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, Ele é amoroso. Deus, Ele tem, aleluia, remédio para todas as situações, para todos os tipos de transgressão, de remédio e a sua justiça. Bendito seja Deus. Então, o Senhor Deus entre as árvores do jardim chamou, verso 9, chamou porém o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Irmão, será que Deus não sabia aonde eles estavam? Será que Deus ele não sabia exatamente aonde aqueles seres estavam? Com certeza Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria ouvir da própria boca deles aonde eles exatamente estavam. Por que eles estavam escondidos? Irmãos, Deus já sabia, porque certamente quando Deus aparecia no jardim todos os dias, pela virada do dia, ou seja, pelo final da tarde, provavelmente o homem e a mulher eles já iam se apresentar diante de Deus com aquela alegria de ver o seu Criador, de ver o seu Senhor, o seu Criador. E nesse um dia, no dia que eles desobedeceram, no dia que eles cometeram a transgressão, o pecado, simplesmente eles se esconderam. Bendito seja Deus. Irmãos, o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Verdadeiramente, nós não temos condições de nos achegar diante de Deus. Dito seja o nome do Senhor. Nós não temos condições de nos achegar na presença de Deus. Por isso, irmãos, Deus, ele se encarnou por Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo nós pudéssemos novamente nos aproximar na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, quando Deus chamou e disse: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Bendito seja o nome do Senhor. Então eles perceberam que estavam nu. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, então o Senhor Deus, Ele queria ter a certeza, ou seja, que aqueles homens, aquelas pessoas confessassem realmente o que tinha acontecido. E diante da pergunta de Deus, Deus fez duas perguntas. Quem te mostrou que estava nu? E comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Duas perguntas foram feitas para o homem. E Deus provavelmente ele esperava, irmão, uma resposta que convencesse ele naquela situação. Mas Deus disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Essa foi a resposta do homem a Deus. Senhor, a mulher que tu me deste, a minha auxiliadora, a mulher que tu fez, osso do meu osso e carne da minha carne, foi ela, Senhor, que induziu que eu comesse da árvore proibida, e por isso aconteceu tudo isso. Agora aconteceu essa situação trágica. Irmãos, eles puderam ver quão terrível foi aquela transgressão. Eles puderam ver quão mal causou aquele erro, aquele pecado, causou na vida deles. Então, a resposta do homem, ele simplesmente tentou se justificar. Ele tentou se justificar. Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi ela que colocou, que me ofereceu do fruto e eu comi. Bendito é o nome do Senhor. E aí, irmãos, o que nós podemos ver nessa passagem? Como que nós podemos analisar essa passagem? Significa que nós não assumimos o nosso erro. Isso significa que nós não assumimos o nosso pecado. Nós achamos que nós verdadeiramente estamos limpos diante da presença de Deus. Nós não assumimos, irmãos, aquilo que realmente nós somos. Nós não assumimos, irmãos, a nossa natureza, o mal que habita dentro de nós, a nossa natureza mal, nós não assumimos. E aí nós procuramos colocar a culpa em algo, em alguém. E aí o que acontece? A mulher que tu me deste, foi ela que causou isso. Ela que causou todo esse mal. Irmãos, essa foi a resposta do homem. E com certeza essa resposta não foi a resposta que Deus queria ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Disse, pois, o Senhor Deus... Então disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste?
Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bendito seja Deus. Então, irmãos, nós podemos ver também mais uma resposta. Quer dizer, houve uma resposta do homem que não foi satisfatória diante de Deus, né? Deus esperava o quê? Irmãos, se tem uma coisa que Deus ele se agrada, irmãos, é quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos os nossos pecados. Irmãos, isso é algo que agrada, isso é algo que toca o coração de Deus. Irmãos, não adianta quando nós cometemos um erro, quando nós cometemos um pecado, nós deixamos cair no esquecimento. Isso não, irmãos, nós temos que nos arrepender e colocar diante de Deus e pedir perdão para Deus. Era essa a resposta que Deus esperava de Adão. Senhor, eu pequei, Senhor, eu desobedeci, Senhor, foi realmente, Senhor, eu não resisti à tentação, Senhor, realmente eu não consegui vencer a serpente, a cilada da serpente eu não consegui vencer, Senhor, realmente de fato, Senhor, eu não consegui, aleluia, ser mais forte do que a tentação. Irmãos, é isso que o Senhor quer que nós falamos para Ele. É isso que Ele quer, irmãos, que nós confessemos os nossos pecados. Ele quer que nós realmente, aleluia, temos a consciência dos nossos erros e colocamos diante dEle com muita súplica e clamor de perdão. É isso que o Senhor quer. Bendito seja o nome do Senhor. Então, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, a culpa realmente não foi a culpa, não foi dele, do homem, a culpa não foi da mulher, mas a culpa simplesmente foi da serpente. Ou seja, sempre, irmãos, nós temos isso de jogar a culpa para um lado, jogar a culpa para um outro e tentarmos nos justificar diante de Deus. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, não é assim que a vida cristã, não é assim que funciona. A vida na presença de Deus, irmãos, não é dessa forma, não é dessa maneira que nós devemos andar. Aleluia, se nós cometemos um erro, se nós cometemos um pecado, irmãos, nós precisamos de fato nos arrepender diante de Deus. Nós precisamos de fato, irmãos, aleluia, colocar o pecado diante de Deus e se arrepender e confessar e falar para Ele: Senhor, eu quero continuar seguindo a minha vida contigo, Senhor, perdoa a minha transgressão, perdoa os meus pecados, porque eu quero continuar na Tua presença. É isso que o Senhor quer que nós façamos diante dele. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas coisas, irmãos, muitas coisas aconteceram depois do pecado dos primeiros homens, depois do pecado de Adão e Eva. Irmãos, nós podemos perceber, irmãos, que entrou a malícia, a maldade, todo tipo de mal, irmãos, entrou na humanidade, e isso foi agravando a situação da humanidade na presença de Deus. E o que aconteceu, irmãos, na frente? O que nós podemos ver que aconteceu na frente? O julgamento e o juízo de Deus, ele chegou a uma nação. Aconteceu que Deus trouxe o seu juízo na época de Noé, onde ele viu que a humanidade estava totalmente perversa, totalmente pervertida. E aí houve um juízo de Deus, mostrando à humanidade que ele rejeita, que ele reprova as atitudes más do homem, do ser humano. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, é isso. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para nossas vidas. A ordem de Deus é para mudar de fato as nossas vidas. A ordem de Deus, irmãos, é porque quando Deus ele dá uma ordem, ele fala algo para nós, é porque ele não quer que nós caímos no laço do pecado. Ele não quer que nós continuemos a nossa vida andando de qualquer forma, de qualquer maneira, transgredindo a sua lei. Quando o Senhor fala algo para nós, irmãos, é para que Ele quer que nós nos arrependemos e nos voltamos diante do Senhor. É isso que o Senhor quer. Aleluia. Diante dEle. Isso aqui, irmãos, nós vemos esse relato da queda do homem. Tudo isso que aconteceu trouxe um grande dano, um grande mal a toda a humanidade. É por isso que a palavra de Deus fala que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem veio a salvação. Bendito é o nome do Senhor. E esse homem que trouxe a salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, isso é maravilhoso.
o Senhor pode nos alertar quanto à nossa situação, quanto de fato verdadeiramente nós somos. Então, depois da queda do homem, o que aconteceu em nós? Duas naturezas, nós assumimos duas naturezas. A natureza do bem e a natureza do mal, ela habita dentro de nós. Agora, irmãos, nós precisamos ter cuidado para ver qual natureza nós vamos desenvolver. Quando o Senhor ele nos chama para o seu caminho, Ele quer que nós Ele quer desenvolver em nós a natureza boa. No hebraico isso chama-se Yetzerará, que é a inclinação para o mal. E também tem uma palavra no hebraico que chama-se Yetzerhatov, significa o quê? A inclinação para o bem. Essa inclinação para o bem, essa inclinação para o bem, ela tem que dominar as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E esse mal, essa inclinação mal, ela tem que sair de dentro da nossa vida. Esse é o propósito de Deus para os seus filhos. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, como é que nós falamos que nós vamos ter uma vida eterna? Como é que nós falamos que nós vamos reinar com Deus se a nossa natureza ainda não foi transformada? Se a nossa natureza ainda não foi mudada? Nós não podemos falar que nós vamos reinar com Deus se ainda habita um grande mal dentro de nós. Amém? Bendito o nome do Senhor. Então, irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar lendo para os irmãos, para estar compartilhando junto com os irmãos, é para nos deixar bem claro na questão, irmãos, de que o Senhor realmente, verdadeiramente quer nos libertar da nossa natureza mal. Ele quer tirar de dentro de nós o nosso ego, a natureza ruim, o nosso eu, essa inclinação má que ela entrou dentro de nós, ela tem que ser eliminada das nossas vidas. Aleluia. Irmãos, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, pode ser que eu não tenha muita fluência em falar a palavra do Senhor, irmãos, mas o fogo do Espírito Santo, ele arde dentro de nós. Bendito é o nome do Senhor. E nós podemos perceber, irmãos, que o Senhor, ele tem tudo de bom e tem tudo de melhor para nossas vidas. Quando ele fala, irmãos, aleluia, algo para nós, é porque ele quer nos livrar do mal, ele quer nos livrar, irmão, de qualquer situação maliciosa e maligna na nossa vida. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu quero terminar. Eu vou terminar essa palavra junto com os irmãos. E eu quero, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, eu quero trazer umas lições fundamentais para as nossas vidas, que o Senhor colocou no meu coração. Preste bem atenção nessas lições, irmãos, e leve dentro da sua mente, leve dentro do seu coração, porque com certeza você vai precisar dessas lições no dia de amanhã. Amém? Bendito é o nome do Senhor. A lição 1, irmãos: não dê ouvido a más conversas. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, más conversações, irmãos, nos leva a um grande mal. Eu lembrei de uma palavra hebraica também que chama Lashon Hará. Isso chama-se língua do mal. Língua do mal. Irmãos, nós devemos de fato, irmão, abandonar esse tipo de más conversas e nem dar ouvido a tipo de pessoas que andam com esse tipo de má conversa na sua boca, porque as más conversas nos enganam, nos levam ao engano. Amém? Outra lição, irmão, segunda lição: não se deixe ser enganado com palavras bonitas. Palavras bonitas não quer dizer honestidade. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito importante para nossas vidas, porque o inimigo, ele chega com palavras bonitas. Vocês podem perceber, irmão, no texto dessa palavra, que o inimigo, ele distorceu a palavra, mas veio palavras bonitas de fato, não é verdade? Não, ora, Deus disse, é isso mesmo que Deus disse? Foi dessa forma que Deus disse? E aí distorceu a palavra de Deus. Então, irmãos, muitas vezes chega aos nossos ouvidos palavras bonitas, mas que vai trazer um grande mal na nossa vida no futuro. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero trazer mais uma lição: fuja das coisas que podem trazer prejuízos futuros à sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Isso significa: não coma do fruto proibido, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, aparentemente, ela é boa, ela dá entendimento, ela tem, aleluia, ela tem um gosto bom, mas no futuro ela vai te trazer um grande amargo na sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Mais a terceira, a primeira, a segunda, a quarta: assuma seus erros, se arrependa, confesse seu pecado, se humilhe diante de Deus, peça perdão pelos seus erros. Irmãos, nós vimos aqui na palavra, irmãos,
nós vimos aqui que a resposta que Deus esperava do homem não era a resposta de jogar a culpa no outro, e jogar a culpa no outro, e jogar. Não é essa. O Senhor quer que realmente, de fato, nós olhamos e vemos a condição, a nossa condição, que nós de fato não temos condição. Nós não somos o super crente, nós não somos o super homem. Nós erramos, irmão. Todo dia nós erramos. Mas nós precisamos olhar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoe. Realmente eu estou arrependido de algo que eu fiz. Eu não devia fazer isso. E eu quero te pedir perdão. Amém? Amém. Irmãos, alguma coisa também que o Senhor colocou no meu coração. Irmãos, existem pecados que nós abandonamos, que nós esquecemos. Isso chama pecados envelhecidos, irmãos. Se você tem algum pecado que você cometeu no passado e que você ainda não se arrependeu diante do Senhor, aconselho que você se ajoelhe e peça perdão a Ele. Livre-se, abandone, tire isso da sua vida, que você vai ver que grande coisa Deus fará na sua vida, no seu futuro. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Ele sempre tem o melhor para você. Nunca te enganará e nem te deixará só. Bendito é o nome do Senhor. Essa é uma lição, irmãos, que nós podemos tirar dessa palavra, porque Deus, Ele é Pai. Vocês já ouviram um ditado que fala que Deus é Pai e não é padrasto? Verdadeiramente, irmão, Deus, Ele é Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, e Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então, que nós possamos dar ouvido de fato à sua palavra. Amém? Última lição. Dê uma resposta de amor a Deus, pois antes de você o conhecê-lo, Ele já te conhecia e te amou primeiro. Bendito é o nome santo do Senhor. Então é isso, irmãos, o que o Senhor quer de fato é isso, que nós olhamos para Ele e dizemos: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu tenho feito e que não tem agradado ao Senhor. Senhor, eu quero abandonar de fato os meus erros, e aquilo, Senhor, que não te agrada, eu quero abandonar e quero te pedir perdão. Amém? Amém. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que nós possamos ser libertos do mal. Que nós não venhamos dar ouvido à voz do inimigo, à voz de Satanás. Que nós não venhamos dar ouvido a vozes estranhas. E que porque nós cristãos, nós temos um alvo. Todo dia nós falamos aqui, irmãos, quando nós nos reunimos, nós falamos que nós vamos morar com Cristo. Todo dia nós falamos aqui, irmãos, que nós vamos viver eternamente. Todo dia nós falamos aqui, irmãos, que nós somos um povo diferente, especial. Não é isso? A palavra de Deus fala isso. E de fato, irmãos, para que nós possamos ser esse povo que vamos morar com Deus, nós precisamos, aleluia, ter santidade. Nós precisamos mudar a nossa vida. Se nós vamos morar com Deus, Deus, Ele é o quê? Deus, Ele é santo. E Ele requer do seu povo a santidade. Bendito é o nome do Senhor. E é isso, irmãos, que o Senhor quer das nossas vidas. Nessa noite, irmãos, eu quero muito agradecer a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A desobediência causa estrago. Podíamos estar todo mundo numa boa, no paraíso lá, mas por causa da desobediência o homem foi separado de Deus. Amém? Por isso volto lá para o Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés que é direcionamento para a tua vida, está aqui. Você vai saber como agradar a Deus, como obedecer a Deus, né? Às vezes a gente fala, voltando no evangelismo, né? A gente fala de evangelismo e acha que o evangelismo é só para aquele que não conhece a Cristo. Muitas vezes nós precisamos evangelizar aqueles que estão dentro da igreja para que possam dar o caminho correto. Porque as pessoas muitas vezes elas querem vir para Cristo e que Cristo os aceite ou as aceite da forma que elas são, sem pressão nenhuma. E ela vem para a igreja e a igreja aceita. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer mudar a nossa vida. Você pode vir para a igreja vai te aceitar, mas o Espírito Santo, Ele quer trabalhar nas nossas vidas, mudar
e moldar nas nossas vidas de uma forma que agrade a Deus. Amém? O Senhor abençoe a vida do nosso irmão. Que essa palavra possa ter falado no teu coração essa noite. Né? Nós possamos sair daqui meditando, né? Eu sempre digo que o cristão ele tem que ser meio ruminante. O que é ruminante, né? Aquilo lá tem que ficar mastigando, tem que ficar pensando naquilo que foi ministrado aqui. Porque não tem nenhum de nós que vai falar, não, essa palavra não era para mim. Se você está aqui, Deus quis falar contigo, né? Deus quis falar conosco nessa noite. Que possamos verdadeiramente viver a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus está voltando. Amém? Quarta-feira, estuda a palavra de Deus. Vamos continuar a nossa parte de evangelismo. Convido você a estar aqui conosco. A reunião após. Uma reunião após, as pessoas vão participar da bandeira. Tá bom. Então vocês ouviram que depois da administração vai ter, do estudo da palavra, vai ter uma reunião pro culto das nações, né? De missões. Missões, nações, dia 30, é isso? Dia 30, é isso. Que hora? Às 18h30. 18h30. Então, sábado, dia 30, culto de missões. Aí você fala assim, mas eu não vou colocar nenhum.